Já reparou como algumas marcas simplesmente não precisam competir? Elas não brigam por preço e não tentam agradar todo mundo, porém mesmo assim, continuam sempre no topo. Existe algo por trás disso, algo que não está no produto, mas na forma como ele é percebido entre seus consumidores. Aqui no canal Reinvest, a gente não fala só de dinheiro e finanças, a gente fala sobre o que realmente move o dinheiro. Suas decisões invisíveis e estratégias silenciosas, geralmente os padrões que a maioria das pessoas simplesmente não percebe ou costuma enxergar, porque no final, entender finanças não é só saber investir, é entender o jogo dentro do negócio que está prestes a aplicar. E hoje, você vai enxergar esse jogo através de uma das marcas mais desejadas do mundo, a Ferrari. E talvez depois disso, você nunca mais verá o valor da mesma forma. Venha conosco e acompanhe a história e as curiosidades sobre uma das marcas mais conhecidas. Temos certeza que irá se surpreender. Carro maneiro. Quanto é que tá custando um desses? Mais do que você pode pagar. Uma Ferrari. Para iniciar, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas pensa comigo com calma. Como uma empresa que produz menos carros do que muitas montadoras populares consegue ser uma das marcas mais desejadas do planeta, mantendo preços altíssimos, listas de espera e um nível de exclusividade que só aumenta com o tempo? Não parece meio contraintuitivo? A maioria das empresas quer vender mais, alcançar mais pessoas, crescer o máximo possível, concordam? Pois é, e acreditem ou não, a Ferrari optou por fazer exatamente o contrário, e talvez seja justamente por isso que ela se tornou tão poderosa e genial entre todas as outras marcas. E para entender isso de verdade, a gente precisa voltar no tempo, não para uma fábrica, mas para a mente de um homem, com muito conhecimento sobre finanças e estratégias ligadas ao marketing financeiro, sabendo a hora exata de agir de forma correta, em base no seu plano, que vocês vão ver o quanto foi inovador na época. Seu nome era Enzo Ferrari, e antes de qualquer coisa, ele não era um empresário tradicional, por mais que entendesse bem de negócios. Ele era um apaixonado por velocidade, por competição, por corrida. E não queria somente construir carros para o dia a dia, ele queria vencer, com carros melhores em seu ponto de vista, do que os das outras marcas concorrentes e rivais no mercado e competições. E esse detalhe muda completamente a forma como você enxerga tudo que veio depois. Por isso, acompanhe a trajetória da marca com atenção. Nos primeiros anos, Enzo esteve profundamente ligado à Alfa Romeo, onde começou a desenvolver sua visão dentro do automobilismo, entendendo não apenas sobre o funcionamento dos carros que competiam entre si, mas também sobre o impacto emocional que eles causavam. Observem que daí se iniciou um visionário, porque no fundo para Enzo, carros nunca foram só máquinas, eles sempre foram a sensação do momento, e ele sabia bem o valor disso e como deveria aplicar em seu plano e início de sua poderosa marca. E então chega um momento, silencioso, mas decisivo. Depois de anos vivendo o mundo das corridas, sentindo a velocidade, entendendo cada detalhe das máquinas e das pistas, Enzo Ferrari percebe algo que vai além de competir. Ele entende que não quer apenas participar da história, ele quer construir algo que carregue o nome dele e que sobreviva ao tempo. Por isso, em 1947, ele finalmente criou a Ferrari. Mas aqui está o ponto que quase ninguém sente quando ouve essa parte da história. Ele não estava pensando em mercado, e muito menos em vender milhares de carros. Ele estava tentando sustentar um sonho, ligado a corridas, velocidade, competição e ganhos. Os carros que começavam a sair dali não eram feitos para o público em massa, eles eram, de certa forma, uma extensão da mente dele. Cada detalhe carregava a intenção da marca, cada linha, cada motor, carregava seu propósito. E talvez seja exatamente isso que torna essa origem tão diferente e intrigante, porque a Ferrari não nasceu de uma oportunidade de mercado, ela nasceu de uma obsessão, e quando algo nasce assim, não é apenas construído, é algo sentido, assim como um sentimento, e isso realmente muda tudo. A Ferrari não nasceu apenas para vender carros, nasceu para financiar corridas. Sim, os carros que eram desenvolvidos eram quase como um meio para sustentar o verdadeiro objetivo da empresa, competir e vencer. Agora pensa comigo. Quantas empresas hoje têm um propósito tão claro assim, a ponto de todo o resto girar em torno disso? Poucas, não é? E talvez seja exatamente por isso que a Ferrari construiu algo que vai muito além de produto. Ela construiu identidade, e isso, meus amigos, com toda certeza é algo que desafia o tempo e os competidores de outras marcas. Mas na nossa visão, a verdadeira genialidade veio com o tempo, e ela é quase invisível se você não prestar atenção. Por isso estamos aqui.
para mostrar o verdadeiro jogo que é envolvido nas maiores empresas e marcas mundiais. Enzo sabia que enquanto outras montadoras buscavam escala, produção em massa e redução de custos, por isso a Ferrari decidiu limitar, produzir menos e criar escassez no mercado. E isso é contra-intuitivo e não recomendado, porém, é extremamente poderoso se bem elaborado, porque quando algo é raro, automaticamente se torna mais desejado, e foi assim, no caso da Ferrari. E agora vai uma curiosidade que muita gente não acredita quando ouve pela primeira vez, porém é verdade. Em alguns casos, você não compra uma Ferrari apenas tendo dinheiro. Você precisa ser escolhido e ter status social. A marca analisa histórico, perfil, até o tipo de relação que o cliente tem com o universo Ferrari. Exatamente por a marca ser tão importante e única. Agora para e pensa no impacto psicológico disso. Quando o produto escolhe o cliente, o valor percebido dispara, pois não é só um simples carro, é pertencimento ligado ao status de quem adquirir um modelo da marca. Interessante, não? Outro ponto também interessante, quase escondido na história, é como a Ferrari nunca tentou agradar todo mundo. Ela não corre atrás do consumidor comum, nem tenta ser acessível. A Ferrari se posiciona de forma clara no mercado e mantém isso desde o seu início. E isso, meus amigos, no mundo dos negócios, é uma das estratégias mais difíceis de executar, porque exige abrir mão de volume para ganhar valor. Porém, é uma das mais fascinantes, quando bem aplicada. Agora deixa eu te contar um momento que poderia ter mudado tudo na história da marca. Na década de 1960, a Ferrari quase foi vendida para a Ford Motor Company. Suas negociações estavam avançadas, praticamente fechadas, e até que, no último momento, Enzo Ferrari desistiu, por motivos inconsistentes com entre as empresas. E essa decisão gerou uma das rivalidades mais famosas da história do automobilismo. A Ford, inconformada, decidiu competir diretamente nas pistas. E o que tudo indicava parecer um conflito, acabou sendo uma das maiores propagandas indiretas da Ferrari, que utilizou bem do marketing do momento, pois quanto mais falavam da disputa, mais o nome Ferrari ganhava força. Perceberam o padrão? Até os desafios foram transformados em vantagem para Enzo Ferrari e sua genialidade no mundo dos negócios e finanças. Porém, com o passar dos anos, o mundo mudou e a tecnologia evoluiu. O mercado automotivo se reinventou e a Ferrari fez algo que poucas empresas conseguem quando se muda drasticamente o padrão de negócios. A marca simplesmente evoluiu, sem perder sua essência, claro. Hoje, a empresa continua extremamente lucrativa, mas não apenas pela venda de carros. Como sabem, quando a história se iniciou, era lucrativa não apenas com veículos, e sim com sua própria marca, experiência e desejo de seus pilotos, por gerar esse sentimento consistente. Licenciamento, produtos, presença global, tudo gira em torno daquele símbolo. Por isso ressaltamos que a Ferrari não vende carros apenas. Ela vende o que as pessoas sentem ao imaginar que estão dentro de um. E isso muda completamente o jogo, porque quando você vende emoção, você não entra em guerra de preço, compreenderam? Você cria algo que as pessoas não querem comparar. Elas simplesmente querem conquistar. No caso da Ferrari, composto por status e qualidade em seus veículos. E agora, olhando para o futuro, com carros elétricos, mudanças no comportamento das pessoas e novas gerações surgindo, a pergunta que fica não é se a Ferrari vai mudar, e sim, como ela vai continuar sendo desejada mesmo com o mundo mudando. Sua adaptação é uma história realmente fascinante, não é mesmo? E talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. No mundo dos negócios e até na vida, não se vence quem tenta ser tudo para todos. Vence quem consegue ser inesquecível para poucos, criando sua história em base do diferencial no mercado entre as marcas concorrentes. E agora me diz, com sinceridade, se colocando no lugar de Enzo Ferrari, você prefere ser mais uma opção no mercado, ou ser algo que as pessoas desejam, mesmo sabendo que talvez nunca possam ter? Interessante, não é, meus amigos? Bom, o vídeo de hoje foi basicamente sobre as estratégias utilizadas entre a história fascinante da origem de uma das maiores marcas mundiais, e como ela sobreviveu e se adaptou a tantas mudanças. É algo realmente incrível, não é mesmo? E se gostaram, comentem embaixo a parte que mais acharam interessante na história, e qual o aprendizado que ficou observando a história de Enzo Ferrari. Se inscreva para mais conteúdos futuros, teremos vídeos semanais com muita informação e aprendizado dentro do mundo dos negócios e finanças. Nos acompanhem para mais novidades ativando o sininho de notificações. Creio que não vão se arrepender, pois temos muitas ideias de novos vídeos pela frente, e ficamos muito gratos à sua companhia conosco nesta jornada.
Obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.